Então, gente, boa tarde. A gente vai para agora o conteúdo de progressão aritmética ou simplesmente PA. A gente geralmente chama muito a progressão aritmética de PA, ok? Então, o que seria uma progressão aritmética é uma sequência numérica ordenada. O que é uma sequência numérica ordenada? É uma sequência que eu vou ter um padrão, eu vou ter uma lógica, tá? E esse padrão, essa lógica, é chamada de razão. Ou seja, uma PA é uma sequência que cresce sempre somando o mesmo número. E esse número que faz com que a minha sequência cresça é chamado de razão, tá? Então, vamos identificar o que é uma PA e os seus termos, certo? O que tem que acontecer para que uma sequência seja uma PA? Que eu vá somando ou diminuindo sempre a mesma coisa. Ou seja, 1 mais 6 vai ser igual a 7 mais 6 vai ser igual a 13. 13 mais 6 vai ser igual a 19. 19 mais 6 vai ser igual a 25. Esse 6 vai ser a razão da minha PA. Ou seja, a PA, a sequência está crescendo de 6 em 6. Então, eu posso dizer que essa sequência é uma PA? Sim, essa sequência é uma progressão aritmética. Por quê? Porque ela está sempre crescendo com a mesma razão, de 6 em 6. Ok? Então, essa daqui é uma alternativa que eu posso dizer que é verdadeira. Ok? Aqui um Vzinho mais bonitinho. A próxima está perguntando se o A1, o que seria o A1? Esse A1 significa o primeiro termo. O que é o primeiro termo? É o primeiro número da sequência. A1 significa primeiro termo. Primeiro termo. O que é o primeiro termo? É o primeiro número da sequência. Então, eu posso dizer que o primeiro número da sequência é 1, correto? Correto. E 4 em 4, 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13. A razão é 4? Sim, a razão é 4. Outra alternativa verdadeira. A próxima, APA, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 é decrescente? Pronto, no caso aqui, a gente classifica as PAs em crescente, decrescente ou constante. Então, no caso aqui, vamos prosseguir para a gente saber. Então, aqui, menos 2, menos 1, 0. Aí começa 1, 2, 3, 4. Será que essa PA é decrescente? Não. Essa PA não é uma PA decrescente. Por quê? Porque se eu prosseguir essa PA, eu vou perceber que ela cresce. E outra coisa, os números negativos, eles funcionam diferente dos positivos. Quanto menor um número negativo, assim, no caso, ou seja, aqui o menos 2, quanto menor ele é, menos eu devo. Ou seja, quanto menor ele é numericamente, o valor dele é maior, ok? Ou seja, eu tenho mais dinheiro se eu estiver devendo 2 ou se eu estiver devendo 5, por exemplo. Aí, assim, pensando, às vezes pode ser difícil de eu responder, mas eu tenho 10 reais, por exemplo, né? Se eu estiver devendo 2, eu fico com 8, né? E se eu estiver devendo 5, eu só fico com 5. Então, quanto menos eu devo, mais dinheiro eu tenho. Ou seja, o valor do número negativo, ele se comporta diferente do número positivo, porque ele indica dívida, ele indica perda, ok? Então, quanto maior numericamente ele é, menos ele vale, tá? Então, se uma sequência negativa estiver decrescendo, entre aspas, significa que ela está crescendo. Então, essa daqui é falsa,
essa PA é crescente, porque se eu prosseguir ela, eu vou perceber que ela cresce. E essa PA aqui é crescente, tá? Porque os números negativos estão diminuindo, mas eles vão chegar no zero e depois vão aumentar. Então, essa PA aqui é crescente e essa alternativa aqui é verdadeira. E aqui o que está perguntando? Na PA 5, 8, temos que A1 mais A7, ou seja, o primeiro mais o sétimo é igual ao segundo mais o sexto. Vamos lá. O primeiro é 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo eu tenho que descobrir aqui de quanto em quanto ela está prosseguindo, né? 5, 8, mais 3, 11. Então, ela está prosseguindo 3 em 3, né? 11 mais 3, 14. Então, aqui, o sétimo, que não tem aqui na minha PA, né? Ou tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, estou trabalhando aqui. Tem sim. O sétimo é 23. Então, A1 mais A7, o que significa? O 5 mais o 23 vai ser igual o A2. O A2 é o quê? O segundo termo, que é o 8, mais o sexto, que é o 20. Então, se eu somar 5 mais 23, vai dar 28? Vai. E se eu somar 8 mais 20, vai dar 28? Vai. Então, essa é uma alternativa verdadeira. Ok? Então, vai dar 28 em ambos os casos. Ok? E o estudo da PA, ele começa aqui para a gente classificar a PA, descobrir quem é o primeiro termo, no caso, o primeiro número da sequência, descobrir de quanto em quanto ela cresce, que no caso é a razão, e saber identificar se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. Constante aqui quando não aumenta nem diminui. Tá bom? Então, constante significa que essa nossa PA, por exemplo, se for de 2, é dor, 2, até cansar. Tá bom? Pronto. Aqui está perguntando quais das sequências a seguir são progressões aritméticas. Vamos já descobrir. Para ser uma progressão aritmética, ela tem que prosseguir sempre na mesma razão. Então, de 1 para 3, sobe 2, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 18, 27. Isso aqui é uma PA? Não, isso aqui não é uma PA. Por quê? Porque não está prosseguindo na mesma razão, está somando números diferentes. Aqui, menos 8, se eu somar 8, vai para 0. Se eu somar mais 8, vem para 8. Se eu somar mais 8, não. Aqui eu tenho que somar 10 para ir 18. E aqui eu tenho que somar 6, né? 6 para ir para 24. Isso aqui é uma PA? Não, não é uma PA. Por quê? Porque eu não consigo prosseguir na mesma razão. Ou seja, eu tenho razões diferentes. Aqui vamos para B. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. É uma PA? Sim, é uma PA porque eu estou prosseguindo sempre na mesma razão. E aqui eu vou somar. Interessante, né? Eu vou somar menos 6. Aqui eu vou somar menos 5. Aqui eu vou somar menos 4. É uma PA? Não, não é a PA. Estou somando sempre números diferentes. Então, a única que é PA aqui é a alternativa B. Tá? Aqui não é PA. Ok? E determine as razões das progressões aritméticas e classifique em crescente, decrescente ou constante. Pronto, no caso aqui, de 38 para 35, aqui eu tenho que diminuir 3. Então, aqui a razão vai ser menos 3. Então, aqui se eu sei com a sequência PA, eu só preciso calcular uma vez, tá bom? Se a questão já está me dizendo que a questão é PA,
Então, eu só calculo a razão do primeiro para o segundo, tá certo? Então, a razão aqui é menos 3. Se a razão é menos 3, o que é que significa? Que ela está decrescente. Por quê? Porque a razão está diminuindo, tá certo? Eu vou diminuindo para que a minha sequência prossiga. Se a razão é negativa, aqui, eu vou colocar só o desenho de decrescente, tá, gente? AB, menos 40, menos 34, aqui já comporta diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho que somar 6. Como assim somar? Porque o sinal diferente diminui e dá o sinal maior, gente. Aí eu tenho que prestar atenção nesse detalhe. Aqui eu tenho que colocar mais 6 para ela poder prosseguir. Então, se a razão é positiva, razão aqui é mais 6, então a B é crescente. A PA toda vida é crescente quando a razão é positiva. A C nem está crescendo, nem está diminuindo. Aqui a razão é 0. Então, essa C é constante. E essa daqui, ó, para uma sequência negativa aumentar, eu vou ter que somar com o mesmo sinal. Então, aqui, menos 23 com menos 2, menos 25. Com menos 2, menos 27. Lembra quando eu falei que o número negativo se comporta diferente do positivo? Quanto maior ele vai ficando, menos ele vale. Então, aqui é negativa, razão aqui é menos 2. A minha sequência é decrescente. Ou seja, eu classifico em crescente, decrescente ou constante a partir do valor da razão, tá bom? E, diante desses estudos, eu chego no estudo do termo geral da PA. O que é esse termo geral da PA? O termo geral da PA, gente, é uma formulazinha que eu estou utilizando para que eu saiba calcular qualquer termo na minha PA, ok? Primeiro de tudo, o que eu vou acontecer aqui? Eu vou observar que eu vou trabalhar com o primeiro termo, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, ou seja, quantos números a minha sequência tem, e o R é a razão. E o A índice N é aquele númerozinho lá no final da sequência, ok? Então, para eu descobrir o quarto termo, eu pego o primeiro e multiplico a razão por 3. Por quê? Porque vai ser o número de termos menos 1, certo? Então, primeiro termo, número de termos seria 4, né? Ó, quarto termo, ó, A4, quarto termo. 4 menos 1, 3. Então, multiplico a razão por 3, ok? Se fosse o 12º termo, o A de número 12. Então, eu pegava o A1, o primeiro, e vou somar 12 menos 1, 11. Então, vou somar 11 vezes a razão. E o A32, eu pego o A1, diminuo 1, fica 31 e multiplico 31 vezes a razão. Tá? É assim que funciona. Bem rapidinho para fazer. Então, vamos aqui para o exemplo. Calcule o 20º termo. Ou seja, aqui eu tenho que calcular o A20. Certo? Vou colocar aqui a formulazinha. A índice N igual a A índice 1 mais N menos 1 vezes o R. Então, o A20 vai ser igual, quem é o primeiro? 26. Quantos termos tem a minha sequência? Está dizendo aqui que são 20. 20º termo. Menos 1 vezes a razão, aqui está subindo 26 para 31. Subiu 5. Então, está subindo de 5 em 5. Tá bom? Então, a 20 vai ser igual a 26 mais 20 menos 1, 19 vezes o 5. Eu vou fazer a continha, né? 19 vezes 5. Que vai dar 95, viu, meu povo?
Depois eu conto o segredinho, porque é que eu sei de cabeça. 5 vezes 9, 45 é 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 95. Aí eu tenho que somar mais 26. Então, 5 e 6, 11. Vai 1. Mais 9, 10. 10 mais 12, 12. 10 mais 2, 12. Então, aqui o meu A20 vai ser igual a 121. Ok? Pronto. Meu A20 vai ser igual a 121, tá? Então, como é que eu sei aqui? Porque eu sei que 20 vezes 5 é 100. Aí eu multiplico. 20 vezes 5 é 100. 1 vezes 5, 5. 100 menos 5, 95. Ok? Então, é assim que eu faço. Eu faço por etapa. Se o número for redondinho, eu faço por etapa, se torna mais fácil de eu fazer. Tá bom? Mas aqui cada um faz do jeito que achar melhor. Desde que faça o parêntese, multiplique e depois soma. Tá? Esse primeiro termo você vai fazer a soma dele por último. Perceba que eu estou levando ele aqui até eu fazer a multiplicação e depois é que eu vou somar. Tá bom? Vamos para um próximo exemplo. Na sequência de figuras, as quantidades de bolinhas estão em progressão aritmética. Continuando a sequência, quantas bolinhas formarão a 12ª figura? Bom, então no caso aqui eu tenho uma bolinha, aqui eu já tenho 5. Então daqui para cá prosseguiu 4. Então aqui eu já tenho a razão, aqui eu já tenho o A1. E aqui eu quero saber em 12 figuras. Então eu tenho que calcular o A12. Esse 12 aqui significa o N, que é o número de termos. Ok? Então, já tenho tudo. Então, vou colocar a formulazinha aqui. A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes o R. Então, aqui, a índice 12. O 12 é o meu N, tá? Alguém querendo entrar? Vou permitir aqui. Pronto. O A índice 12 igual a índice 1, que é o 1, que eu só tenho uma bolinha na primeira figura. Quantas figuras eu quero calcular? 12. Menos 1 vezes a minha razão, que é 4. Então, o A12 vai ser igual a 1 mais 12 menos 1, 11 vezes 4. Aí eu multiplico aqui. 11 vezes 4 vai dar 44. Então, 1 mais 44, o A12 vai ser igual a 45. Ok? Então, meu resultado, alternativa B. Próxima questão, mais uma questão aqui para a gente treinar. Aqui no caso, na primeira figura, a gente tem quantos azulejos? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Na segunda figura, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 5 para 8, prosseguiu 3. Então, a minha razão vai ser igual a 3. O meu primeiro termo, quem é o primeiro da minha sequência? O meu primeiro termo vai ser igual a 5. E aqui está perguntando a figura de número 432. Já pensou se for fazer uma sequência de 432 números, quando é que acabar? Demora demais, não é não? Então, eu vou estar procurando o meu termo de número 432. E esses 432 vai ser igual ao meu N. Ok? Então, vamos fazer a continha. A índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. A índice N vai ser igual a índice 1, o primeiro termo,
5 mais N 432 menos 1. O R vai ser igual a 3. Pronto. Então, aqui 432 menos 1. A índice N vai ser igual a 5 mais 432 menos 1, 431 vezes o 3. Eu vou fazer a continha. 431 vezes 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4, 12. 1.293. A índice N é igual a 5 mais 1.293, que vai ser igual a 1.298. E a nossa explicação de hoje, abração e bons estudos, gente. Inclusive, eu estou deixando a gente